Momento Insight, à luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje nós iremos falar a respeito da promessa de Deus. Iremos desvendar as verdades escondidas na descendência de Javã. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis, capítulo 10, a partir do versículo 1. Vamos ler. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã são Elissá, e Tars, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações até aqui. Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Javã em hebraico significa efervescência, barro, o jovem. Javã, ele gerou Elissá. E Elissá em hebraico significa a promessa de Deus, Deus do juramento, Deus é abundância, a alegria. Tarsis significa em hebraico que funde, que é fundido, planta fundidora, fundição, sujeição, duro. Quitim em hebraico significa gigantes, vencedores, escoriadores. E Dodanim em hebraico significa líderes. Mas o que isso quer dizer? Como eu disse, Javã significa efervescência, e nós precisamos estar fervendo em Deus para podermos conquistar a promessa de Deus, a abundância, a alegria. Então, quando nós estamos fervendo em Deus, estamos conquistando as promessas de Deus, Deus, ele se mostra como um Deus do juramento. E ele vem então com a sua fidelidade, com a sua abundância, com a sua alegria sobre as nossas vidas. Então, quando nós estamos neste estado de abundância, de alegria, e as promessas estão se cumprindo, então nós geramos a Tarsis, que significa que funde, que é fundido, planta fundidora, fundição. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, ele está nos moldando para que nós possamos amoldar outras pessoas ao seu caráter, à sua imagem, à sua semelhança, a varonilidade de Cristo. Então, quando nós estamos sendo esta planta fundidora, quando nós estamos sendo este exemplo, quando nós estamos ajudando a Deus, nós estamos cumprindo o chamado de Deus nesta terra, quer pregar as boas novas, quer falar do amor, quer falar sobre Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, então nós geramos a Quitim, que significa gigantes, vencedores, escoriadores. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós aprendemos a vencer os gigantes, assim como Davi venceu a Golias, nós nos tornamos vencedores e nos tornamos escoriadores. E o que é ser um escoriador? É tirar a escória, o ouro, para que ele possa se tornar um ouro puro. O melhor ouro que existe, é necessário tirar a escória, tirar a sujeira, tirar aquilo. E Deus quer nos transformarmos em vencedores, em escoriadores. Então nós geramos a Dodanim, que significa em hebraico líderes. Só quando nós passamos por este processo, nós podemos gerar líderes, ok? Em Isaías 66, versículo 19, diz assim: E porei entre eles um sinal, e o que deles escaparem enviarei a nações, a Tars, a Pul, a Lude, flecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão minha glória entre os gentios. Ou seja, Deus quer que nós venhamos a nos tornar estes vencedores, estes escoriadores, para que nós possamos ser enviados às nações, para podermos então anunciar a glória de Deus entre os gentios. Então, só assim poderemos estar indo em direção à promessa de Deus. E o que é esta promessa de Deus? Elissá significa promessa de Deus, Deus do juramento, Deus é abundância, alegria. Em Atos 2, versículo 39 diz assim: Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus o Senhor chamar. Ou seja, Deus, ele nos chama e ele nos dá uma promessa.
Em Atos 13, versículo 2 diz: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Jesus, ele é esta promessa. Qual é esta promessa? Que nós teremos a vida eterna se nós crermos e confessarmos a Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em Romanos 9, versículo 8 diz: isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ou seja, não é qualquer um, não é qualquer pessoa que nasce normal da carne, que é filho de Deus e que entra na promessa de Deus, que é a vida eterna. Não, para nós podermos ter a promessa de Deus, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos morrer para nós mesmos, seguirmos a Cristo, aceitando a Cristo, para então herdarmos a promessa, para então nos tornarmos filhos de Deus, e então entrarmos nesta descendência, esta descendência espiritual que começa a partir de Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente Ele pode dar esta promessa a nós, que é a vida eterna. Em Hebreus 10, versículo 36 diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E é necessário que nós possamos ter paciência, é necessário que nós venhamos fazer a vontade de Deus, para então podermos alcançar a promessa. Não basta aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e não ter obras, não fazer a vontade de Deus e não esperar com paciência. Só assim nós poderemos alcançar a promessa, ok? Fazendo a vontade de Deus e esperando com paciência. Em Jeremias 11, versículo 5 diz: para que confirmes o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então respondi e disse: amém, ó Senhor. Ou seja, Deus, ele fez um juramento a nós, que ele nos daria uma terra que mana leite e mel. E qual é esta terra? É a Canaã celestial. Ok? É claro que Deus irá nos dar nesta terra muito mais do que pensamos e imaginamos. Deus nos dará terras, Deus nos dará as nações por herança. Mas o que Deus quer nos dar realmente é a vida eterna, é esta terra que mana leite e mel, que é a Canaã celestial. Em Gênesis 26, versículo 3 diz: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Ou seja, Deus, ele se mostra como um Deus do juramento, ou seja, um Deus fiel, um Deus que promete e cumpre. E o que ele prometeu? Ele prometeu que iria nos abençoar, ele prometeu que nos daria terras, ele prometeu que nos daria a vida eterna, e ele irá cumprir isso sobre as nossas vidas. Em Deuteronômio 7, versículo 8 diz: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. É necessário primeiro que Deus venha nos resgatar do nosso passado, da servidão, do Egito, ou seja, das maldições que nós tínhamos quando ainda não críamos em Jesus Cristo. Então Deus, ele primeiramente, ele fez um juramento que iria nos tirar da servidão, que iria nos tirar do Egito, ou seja, daquilo que não vem de Deus, para nos darmos a vida eterna, para nos darmos a salvação. E é isso que Deus está fazendo conosco. Amém? Deuteronômio 29, versículo 9 diz: guardai, pois, a palavra desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quando fizeres. Ou seja, é necessário que nós venhamos a guardar a palavra de Deus, para que Deus possa então cumprir a sua promessa e nos prosperar, ok? Para então possamos então guardar esta aliança. Então Deus se mostrará como um Deus que fez um juramento e irá cumprir esse juramento sobre as nossas vidas, para que hoje te confirme por seu povo e ele seja por teu Deus, como tem dito e como jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, guarde a palavra de Deus, para que então Deus possa se mostrar como um Deus do juramento e possa lhe dar a vida eterna. Em 2 Crônicas 15, versículo 15 diz: porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e acharem, o Senhor lhes deu repouso ao redor. Ou seja, para Deus nos dar repouso, nós precisamos então buscar a Deus de todo o nosso coração. Em Deuteronômio 28, versículo 11 diz: e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. Ou seja, Deus, ele tem abundância para nós, abundância de bens, abundância de prosperidade, de alegria, de vida eterna. E para que nós possamos colher isso, nós precisamos ser fiéis a Deus e a sua palavra. Em Salmos 9, versículo 14 diz: para que eu cante
todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Ou seja, a nossa alegria tem que estar na salvação eterna. Isso é o que nós devemos buscar. É claro que Deus irá nos dar abundância, é claro que Deus irá nos dar bens, é claro que Deus irá nos dar aquilo que nós desejamos, muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Mas primeiro nós precisamos nos alegrar naquilo que é essencial, naquilo que tem realmente importância, que é a vida eterna. Então, quando nós entendemos tudo isso, nós geramos a Tarsis, que é o que funde, que é fundido, planta fundidora, fundição. Então, nós entendemos que em Isaías 64, versículo 2 diz: como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Ou seja, Deus, ele vem como fogo abrasador, e ele quer nos transformar nisso, nessa planta fundidora. Ele quer que nós venhamos fazer com que este fogo, o amor por Jesus, venha a ferver as águas, que é a palavra de Deus, para que então o nome dele venha a ser notório entre as nações. Então os seus adversários, que é aquele que pratica o mal, irão fugir da face de Deus, da presença de Deus, ok? Em Ezequiel 3, versículo 8 diz: eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Ou seja, Deus, ele quer nos transformar em homens que têm o rosto duro. O que isso quer dizer? Que nós aguentamos a afronta, que nós somos perseguidos, as pessoas falam mal de nós, mas nós continuamos firmes como uma rocha dura, cumprindo e fazendo a vontade de Deus. Qualquer pessoa pode vir falar mal de você, mas você saberá que você é filho de Deus e continuará fazendo a vontade do Pai. Então nós geramos a Kitim, que é gigantes, vencedores, esquadriadores. Só assim nós poderemos fazer a vontade de Deus. Só assim nós poderemos nos tornar vencedores, escoriadores, aqueles que tiram a escória, aqueles que fazem com que o ouro seja purificado, ou seja, com que as pessoas se tornem ouro, se tornem reluzentes, se tornem pessoas puras, pessoas que fazem a vontade de Deus. Então nós poderemos ser esses escoriadores quando nós entendemos isso. Em Deuteronômio 2, versículo 21 diz: um povo grande, numeroso e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Ou seja, quando nós entendemos que nós somos escoriadores e vencedores, nós entendemos que Deus, ele vem, ele tira os gigantes, ele tira os amonitas, ele lança fora para que nós possamos habitar o lugar, a terra que Deus tem por herança para nós. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, que nós somos mais do que vencedores, que nós somos chamados para sermos escoriadores, que nós somos chamados para sermos vencedores, para fazer a vontade de Deus, então Deus, ele nos ajuda a herdar a terra, a promessa por herança. Em Romanos 8, versículo 17 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então nós temos que entender que Deus nos amou e por causa disso nós somos mais do que vencedores. Quando nós entendemos tudo isso, nós geramos a Dodanim, que são líderes. Só quando nós entendemos isso, nós podemos ser líderes para gerar líderes. A palavra de Deus diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve a vossa alma e viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos, como líder e governante dos povos. Ou seja, Deus nos chama para sermos líderes, para governarmos os povos, para testemunharmos de Jesus Cristo de Nazaré aos povos, às nações. Ou seja, Deus quer que nós venhamos a gerar líderes. Sejamos líderes para gerarmos líderes. Receba o Momento Insight de hoje. A verdade escondida na descendência de Javã, na promessa de Deus. É isso aí. Até o próximo Momento Insight. Fiquem com Deus.